Neste vídeo eu vou fazer uma análise de carteira de um seguidor e mostrar como que você melhora a sua carteira do longo prazo para personalizar melhor a sua carteira e, consequentemente, ter mais tempo para você no futuro e não ficar perdendo aí tanto tempo com análise de empresas e, obviamente, né, considerando uma carteira passiva e global, sem precisar fazer nenhuma análise de ação individual. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global ganhando de 90% dos gestores profissionais e com renda em moeda forte, seja dólar, seja qualquer outra moeda. Então me segue no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. A carteira que nós vamos analisar hoje é do Leandro Morelato, já mando um abraço para ele, agradeço aqui a disponibilidade. Se você quer ter a sua carteira analisada, coloca aqui nos comentários deste vídeo. Ele tem essa carteira aqui, né? Então duas ações individuais, a Disney e a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, né? 10% em cada uma, é um peso bem grande, nós já vamos ver isso. Depois aqui 20% na parte de real estate, né? Na parte imobiliária, através de REITs, né? Que são os Real Estate Investment Trusts, que são empresas do setor imobiliário, tanto nos Estados Unidos quanto fora, que distribuem bastante aí do seu lucro, tanto dentro, né, com o VNQ dos Estados Unidos, quanto com o VNQI fora dos Estados Unidos, aqui englobando também mercados emergentes, mas uma alocação bem menor em emergentes. Depois, ele seleciona o ETF AOA, que é um ETF da iShares, que ele unifica em um único fundo renda fixa e renda variável ações. Considerando a quantidade enorme aqui de fundos que ele escolheu, eu não vejo sentido, já antecipando aqui a minha opinião, em ter um ETF que unifica renda fixa e variável, se ele poderia fazer isso de maneira separada, tá? Inclusive, você verá no final que ele investe também em SHV, que é um título de renda fixa de títulos públicos americanos, tá? Então, assim, para você controlar melhor o percentual em renda fixa e variável da sua carteira, no meu ponto de vista, faz sentido separar ações e renda fixa em fundos diferentes. Você vê que esta aqui seria a base dele, né? A parte core mais neutra, que tem 1/3 da carteira aqui nessa parte de renda fixa e variável, sendo 80% em ações e 20% em renda fixa. Depois ele investe em 2 ETFs do fator valor, que são aquelas empresas com múltiplos mais baixos de preço, cujo valor principal da empresa está hoje nos ativos que geram caixa, então empresas que não têm uma perspectiva de retorno, de crescimento, né, das suas operações tão grande, mas que hoje já entregam este resultado, portanto com múltiplos de preço mais baixos. Tá? Ele colocou aqui mais ou menos 16,5% do patrimônio total da carteira nestes fundos de valor. Depois 2 ETFs aqui mais específicos, o ARKK, que é de tecnologias exponenciais, 2,75%, e também semicondutores, 2,75%. Eu suponho aqui que ele queira fazer, enfim, né, uma aposta pessoal mais nesse sentido, né? Quando a gente observa como que fica a carteira dele em termos de sobreposição, o AOA, que é a linha grande por fora, né, ela já engloba praticamente tudo, tá? E eu dividi aqui, né, eu peguei um pedaço do AOA na parte de renda fixa e coloquei de fora, né? Aqui você vê Total Bond Market, que seria o mercado total de renda fixa, no caso de grau de investimento, né, com melhor qualidade de crédito, e ficaria aproximadamente 6% da carteira. Então a carteira dele de renda fixa tem aproximadamente 11% do total, sendo 5% em caixa em SHV, que é um ETF, um fundo de títulos públicos de curtíssimo prazo nos Estados Unidos, então praticamente não há volatilidade, e também aí renda fixa de média duração, aí de 5 a 8 anos em média, com o pedaço do AOA que é de renda fixa, tá? Mas na parte de ações você vê que ele investe no mundo todo pelas ações do AOA, mas também é bem mais nos Estados Unidos. Esse aqui já é um ponto que eu queria salientar. Para mim não faz sentido ter só no total, se você for contabilizar, 16% do capital em ações está em ações de fora dos Estados Unidos. Isso é muito pouco, tá? Ele tem ações de fora dos Estados Unidos somente com o VNQI e com a parcela do AOA. E aí você já vê que o VNQI são 10%, então você vê que 2/3 da alocação de fora dos Estados Unidos está no setor imobiliário, né? Porque dos 16 totais, 10% está aqui no VNQI. Portanto, é uma alocação muito grande de fora dos Estados Unidos somente no setor imobiliário. Em termos de sobreposição, o VLUE, ele é de ações grandes no geral, tá? Médias e grandes nos Estados Unidos, ele tem uma leve sobreposição bem pequena, aproximadamente menos de 10% com o VNQ, e o VNQ, ele também investe em small caps, então também tem uma sobreposição com a Sleeve, tá? Que investe dentro de small caps nos Estados Unidos
em empresas de valor. Não há problema em sobreposição, tá? As pessoas elas vivem com essa dúvida, eu não posso sobrepor. Pode sim, porque você está buscando uma característica maior daquele fundo, então não tem problema. Você quer a característica, não tem problema você investir 2 vezes na mesma empresa através de fundos diferentes. Ele investe aqui pouca coisa em SMH, que são empresas de semicondutores, e a RKK. Mas antes disso, né, se você gostaria de um comentário sobre alguma ação específica, coloca aqui nos comentários hashtag e ação que você quer, para eu saber o que você quer que eu comente. Por exemplo, Disney. O que é a Disney, né? É uma empresa hoje, né, você sabe, de mídia e entretenimento, mas também de parques temáticos e vende vários produtos com licenciamento de marca, né, Mickey e outras coisas para o mundo inteiro. Ele deve ter feito uma boa análise sobre isso, mas eu tenho que mencionar porque ele está fazendo stock picking, tá? Isso daí normalmente não dá muito certo, não compensa o risco que a pessoa assume. Só para mostrar para vocês aqui pelo Coifin, que é um site que eu utilizo para verificar o mercado, o crescimento da Disney, né, nos últimos 8, 9 anos aí foi um pouquinho acima da inflação, com um crescimento em linha com o que o mercado de ações retorna, aqui de 3 a 8%. Ultimamente teve uma aquisição grande no setor de entretenimento com a Hulu, e agora eles começaram aquele programa da Disney Plus, e é justamente isso que o mercado ele está precificando. Quando a gente pega o relatório da empresa, você vê aqui que o crescimento de base de assinantes da Disney Plus passou aqui de 33 milhões em março de 2020 para 103 milhões em abril de 2021. Então, um crescimento gigantesco de assinantes, e é isso aqui que basicamente o mercado está precificando. Porque quando nós formos olhar as outras linhas, apesar de ter crescimento também aqui da Hulu e da ESPN Plus, você vê que ele não é tão robusto em termos de milhões de assinantes, e ainda assim, querendo ou não, a receita por assinante da Disney Plus ainda é muito pequena, né? Apenas $4 por assinante. O restante não teve nenhum crescimento exponencial, e você tem que ter muita consciência que o mercado ainda está com dificuldade de precificar de fato esse crescimento futuro, e você está pagando por essa incerteza, que pode compensar ou não, mas com certeza 10% do patrimônio total é algo bem significativo, e eu nunca alocaria 10% do meu patrimônio em apenas uma empresa. Na parte da Disney, continuando, é importante você entender que se você pegar de 1985 até 2021, então 432 meses, aqui você vê o coeficiente de determinação dos fatores que eu sempre menciono, que são aquelas características sistemáticas das empresas. Apenas 45% do resultado da Disney veio dos fatores. Quando a gente considera o mercado total, já se descobriram fatores que englobam aí mais de 95% dos retornos. O que eu quero dizer com isso, Otávio? Eu quero dizer que 55% do resultado da Disney veio de ruído ou de fatores que nós não conhecemos. Sorte, azar, diversas circunstâncias e fatores que geraram o resultado da Disney. Mas você vê aqui que nos últimos aí praticamente 35 anos, a Disney teve um risco maior do que o mercado, certo? Então um beta, né, que é uma correlação com o mercado acima de 1, então 1,24%. Então sempre que o mercado subia 10, a Disney subia 12, e sempre que o mercado caía 10, a Disney caía 12, né? Historicamente. Nos últimos tempos isso pode ter se modificado, mas eu peguei o retorno maior aqui. E você vê também que ela tem uma correlação positiva com fatores como rentabilidade operacional, que é o profitability, e também o fator investimento, que nada mais é do que empresas investirem menos, investirem pouco. E isso é o contrário do que ela está fazendo ultimamente, mas apenas para você entender, a Disney historicamente teve um retorno bom, também porque ela estava investindo pouco, portanto não crescia muito os seus ativos e retornava mais para os acionistas, certo? Então, em termos de exposição a fatores, parcialmente você tem muito ruído, você não sabe no que você está investindo quando você investe em ações individuais, porque mais da metade do retorno não veio da exposição aos fatores. Partindo para uma outra exposição que está na carteira, é no ETF ARKK, né, que é de inovação. Você vê o site todo bonito, ele se baseia aqui, enfim, na seleção discricionária pela Cathie Wood, que é a gestora do fundo, em empresas aí com grande potencial de crescimento. Mas apenas aqui eu fazendo meu papel de novo de advogado do diabo aqui para lhe proteger, eu peguei aqui todas as empresas do fundo ARKK, coloquei aqui por valor investido pelo fundo, e quando a gente observa a média de negociação diária de cada uma das ações, você vê que existem várias ações que o fundo detém uma participação tão grande que, para liquidar a posição, ele precisaria de vários dias, unicamente, somente o fundo vendendo as ações para conseguir liquidar.
Então você vê aqui que tem ações como a Materialize, a Iridium, etc., que demoraria aqui 8, 9 dias de negociação exclusiva do fundo para ele liquidar todas as posições. Você vê que nestas situações o fundo ele tem participações relevantes no capital da empresa, aqui 6, 7%, 7, 8% em várias ações, não é uma ou duas, tá? São várias. Então isso aqui mostra que muitas das posições detidas pelo ARKK são posições relativamente pouco líquidas e se o fundo quisesse se desfazer da posição, ele realmente deveria ter um impacto significativo no valor de mercado, né? Porque vendas que correspondem a vários dias de negociação total, isso aqui pode abalar bastante o mercado, tá? Então você tem que ter consciência que quando você investe em um fundo como esse, você está investindo em empresas de alto crescimento, geralmente médias e pequenas, e realmente pouco líquidas para a posição que o fundo tem. Então você está assumindo um risco bem significativo, isso aqui é só na parte de liquidez, tá? Eu não estou falando na parte operacional das empresas, que também pode ter aí alto risco envolvido. Novamente, quando a gente observa a exposição aos fatores comprovados academicamente e historicamente, né? O fundo ele tem um prazo pequeno, né, de 2014 até agora, mas pelo que a gente observou, mais de 20% do resultado do fundo veio de ruído e de fatores que não são identificados, tá? Mas você vê que o fundo ele é muito mais arriscado do que o mercado, ele tem um beta de 1.5 e ele teve uma correlação negativa com fatores como valor, rentabilidade e investimento, ou seja, na média as empresas são muito caras, na média as empresas são pouco rentáveis e também elas investem agressivamente, certo? Elas crescem rapidamente. E isso, historicamente, tem uma performance abaixo do mercado, tá? Isso aqui você tem que ficar bem claro. E quando a gente observa, né, se todo o bom desempenho do ARKK veio, enfim, pela seleção miraculosa aí da gestora, né, na realidade não, né? Se você pegasse simplesmente aquela exposição a fatores e você fizesse uma carteira teórica com base exatamente naquela exposição a fatores, você também teria uma performance muito parecida com a performance do fundo ARKK, certo? Mas sem a gestora, né? Você conseguiria ter um desempenho equivalente somente com a exposição a fatores. Quando você investe em ETFs de fatores, você também consegue fazer isso novamente sem um gestor. Isso aqui para mostrar para você que o bom desempenho não vem sempre aí da seleção, né, e da habilidade de alguém, mas vem simplesmente da exposição a fatores específicos. O fator valor, o fator qualidade, né, muitas vezes não performou bem aqui nos últimos 5 anos. Então isso explica em grande parte a boa performance do fundo ARKK, que não veio novamente aí da habilidade puramente da gestora. Quando a gente considera que o desempenho das ações de tecnologia que não são rentáveis, ou seja, que apresentam prejuízo pelo indicador da Goldman Sachs, você vê que essas ações tiveram um excelente desempenho no último ano. Isso aqui não é a regra, tá? Normalmente estas empresas elas performam muito abaixo do mercado. Isto não aconteceu no ano de 2020, que foi totalmente atípico por infinitas razões que você sabe. Empresas que não são rentáveis tiveram uma excelente performance. Isso é muito raro, tá? E quando a gente vê o desempenho das ações do ARKK, você também vê que elas tiveram um desempenho quase equivalente. E quando a gente vê aqui a linha roxa, que são os ativos sob gestão, que nada mais é do que o patrimônio dos investidores que estão entrando, você vê que os investidores eles apenas investem naquilo que subiu e você vê que eles tiram dinheiro quando caiu, né? Isto aqui é a típica manada, certo? Então, assim, espero que você não faça parte deste grupo, tá? Que no final perde dinheiro, né? As pessoas entraram quando o fundo subiu e estão tirando dinheiro depois que ele caiu. Então, isso aqui basicamente é perder dinheiro e você vê que o desempenho das ações do RKK tiveram um desempenho muito semelhante ao que teve o índice de empresas de tecnologia que não são rentáveis, tá? E que o desempenho se deveu praticamente pela maior exposição aos fatores que nós vimos, né, que basicamente é a exposição negativa a valor, exposição negativa à rentabilidade e à qualidade de maneira geral, tá? Olhando a carteira de maneira geral aqui por setores, né, você vê que a Disney aqui investe em serviços de comunicação, a Berkshire basicamente é uma empresa bem diversificada, mas ela é classificada na parte de serviços financeiros. VNQ e VNQI estão aqui na parte do setor imobiliário, o AOA ele é diversificado globalmente, VLUE, que é um ETF de valor, ele investe um pouco mais
na parte também de tecnologia, por incrível que pareça, porque o VLE ele usa o índice da MSCI, que ele é neutro em termos de setores. Então, de fato, se o setor de tecnologia nos Estados Unidos ele é maior, o VLE investirá mais neste setor, mas nas empresas mais baratas. Ele não investe em empresas caras de maneira geral. Depois o Sleeve, né, que são small caps, então aqui já mudando bastante o peso, aumentando bastante a parte de serviços financeiros e também na parte de empresas industriais. O ARKK, conforme nós vimos, investe bastante também em tecnologia e saúde, né? E o SMH, que são empresas de semicondutores, que é totalmente dentro aqui da parte de tecnologia. Quando a gente observa aqui as relações de qualidade, né, e de múltiplos de preço, o VLE e o Sleeve, eles têm múltiplos menores, o ARKK, ele explode aqui em termos de precificação, né? Essa exposição reduz muito o seu fator valor na sua carteira, e quando a gente observa aqui pela parte de rentabilidade, né, o Sleeve, que é de small caps, ele está com uma rentabilidade bem ruim. Isso aqui é normal, principalmente em ano de crise, considerando que small caps são as empresas mais afetadas em qualquer setor, tá? Mas de todas as classificações de ações, small caps de valor é aquela categoria que melhor performou historicamente, né? Mostrando agora o quadro comparativo da Morningstar, que faz a divisão das empresas por valor ou por crescimento e também empresas médias, grandes ou pequenas. Você vê aqui que o ARKK novamente embaixo aqui à direita, né, tem um peso muito grande em empresas de crescimento, seja elas grandes, médias ou pequenas. O SMH, que são grandes empresas de semicondutores também, né, mas não tanto de crescimento. O VLE, logicamente, são empresas grandes de valor, Sleeve, empresas pequenas de valor, e a Disney e a Berkshire Hathaway foram classificadas aqui como empresas de crescimento, principalmente também por causa dos múltiplos, tá? A Disney tem uma precificação aí de mais de 30 vezes o lucro, e aqui o VNQ e o VNQI são empresas que são bem centrais, né? De tamanho médio, quanto também de tamanho grande ou em tamanho pequeno. Fazendo uma modificação para você, né, em termos do que eu modificaria nessa carteira, eu entendo que se a pessoa ela quiser ter essas apostas individuais, tudo bem, mas eu reduziria o peso conforme você viu aqui, eu reduziria muito o peso das ações individuais, porque reduz o ruído da sua carteira, que é aquela exposição que não é explicada por nenhum fator. Então você vê que eu teria reduzido bastante, na realidade eu teria zerado pessoalmente, mas se é para manter alguma coisa, eu manteria apenas 2,5% em cada uma das ações. A parte de real estate aqui, eu trocaria os dois por REIT, tá? Que é um ETF da iShares que investe de maneira global, aqui já concentra tudo em apenas um ETF. Também reduziria o peso da carteira de real estate, né, de imobiliário, de 20% para apenas 15%. Ele exclui muitas áreas, né, como por exemplo investir diretamente em terra, não investe na parte de data centers, não investe na parte de infraestrutura de petróleo, por exemplo, e nem serviços de consultoria, corretagem. Isso aqui que também é investido pelo VNQI e pelo VNQ, que são amplos, investem em tudo que tem a ver com o setor imobiliário. Eu separaria a parte de renda fixa e renda variável, então teria uma base neutra de 30% na parte de VT, né, no ETF da Vanguard. Também aqui na parte de empresas de valor, eu adicionaria um peso maior a empresas de fora com ISVL, tá, na parte de small caps de valor de fora dos Estados Unidos com 15%, e também em renda fixa eu não teria aqui a renda fixa de curtíssimo prazo que não rende nada nos Estados Unidos, eu trocaria por BNDW, que aqui conforme eu coloquei o Vanguard Total World Bond ETF, que investe em renda fixa de dentro e de fora dos Estados Unidos, simplesmente, né, aumentando aqui para 10%, porque eu peguei o valor que estava no AOA, né, naquele ETF que unifica renda fixa e variável, eu separei ele e peguei a parte de renda fixa e coloquei aqui para baixo, tá, para você ter uma visualização melhor, tá. Eu não sei porque que ele quis investir em caixa, provavelmente por causa da reserva de oportunidade. Historicamente eu acho que não vale a pena ter, porque simplesmente estatisticamente você teria menos dinheiro em um ativo que tem uma expectativa de retorno menor, mas se é para investir em renda fixa, melhor que seja através de um ETF aí mais global. Quando a gente considera como que ficaria esta carteira modificada com a exposição por setores, né, você vê aqui que teria uma exposição maior ao setor industrial em relação à carteira inicialmente proposta, né, dobraria a alocação no setor industrial também por investir mais fora dos Estados
Unidos, e também aqui teria um peso menor para a parte de real estate, para a parte imobiliária, tá? Eu fiz uma comparação também com uma coluna central, que é uma coluna do VT, que é de uma exposição geral ao mercado de ações, tá? Você vê que no final esta carteira modificada ela fica um intermediário entre a carteira proposta inicial e a carteira neutra, que seria o VT, que usa o índice da FTSE All World. Quando a gente vê como é que ficaria a exposição pela divisão da Morningstar, você vê que esta carteira modificada teria um peso bem maior para empresas pequenas, ao fator tamanho, tá? Então, empresas small caps de maneira geral, reduziria ainda o peso a empresas de crescimento, né? Que aqui seria um peso bem grande, seria bastante reduzido, com foco maior para valor. Não ainda seria, obviamente, uma carteira focada em valor, porque ele investe em ações individuais, investe no RKK, investe no SMH, que são empresas de semicondutores, e, portanto, que aumentam muito a exposição a crescimento, mas no meu ponto de vista já dá um balanço bem melhor à carteira. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você quiser ter a sua carteira analisada, simplesmente coloca aqui nos comentários para eu saber, coloca a hashtag e o ativo que você quer que eu comente eventualmente, e dá um like no vídeo se você gostou, me ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreve no canal e ativa essas notificações para você sempre receber os vídeos novos que eu colocar por aqui, beleza? Valeu!